dia para quem é de bom dia, mulherada! Estamos no nosso 24º dia do desafio 36 dias para ler mulheres que correm com os lobos. Já estamos nos aproximando aí do fim do nosso grupo de estudo, né? Isso é muito triste, eu quero continuar essas conversas com vocês, porque o ato de se descobrir mulher selvagem, o ato de entender o que é legal pra você, é um ato constante, tá? Não dá pra parar depois que terminar a leitura desse livro. E aí hoje nós vamos continuar o capítulo 10, que é denominado As Águas Claras, o Sustento da Vida Criativa. E eu vou falar um pouquinho das páginas 344 até a metade da página 359. Essas são as páginas da nossa leitura de hoje. Bom, eu falei ontem que a gente trataria aí da questão da criatividade, que a criatividade ela é mutável, ela é um mutante, como ela diz, né? A Clarissa Pinkola, ela faz essa relação da criatividade com um mutante. E ela vem apresentar então o mito da Chorona, o conto da Chorona, para nos fazer compreender como essa criatividade se relaciona com a alma, está na alma da mulher selvagem e como ela também pode ser podada, né? O conto é o seguinte, há um fidalgo rico e uma mulher que era pobre, mas muito bela, né? Ela se apaixona por ele e eles têm 2 filhos. Acontece que esse fidalgo, então, diz a ela que não vai casar com ela, porque ela não é rica, e vai casar com outra mulher. Ela, então, entra num estado de choque, arranha o rosto dela, arranha o rosto dele, corta todas as roupas dele e todas as roupas dela, pega os 2 filhos, arrasta eles para um rio, né? E nesse rio ela joga os 2 filhos e também se joga, ou seja, ela se mata. E ela vai pro céu. Quando ela chega no céu, antes de entrar, né, afirmam para ela que ela vai ter que buscar a alma dos 2 filhos e ela fica então peregrinando aí no leito do rio, tentando encontrar as 2 almas dos seus filhos, tá? Há versões diferentes dessa história, ela traz até aqui a versão moderna, que seria que o fidalgo, ele é dono de uma empresa e ele polui o rio por meio dessa empresa. Logo, a poluição que há ali naquele rio faz com que também as crianças morram. A história tem o seu esqueleto mantido, mas algumas coisas se modificam ao longo da história porque traz à tona a realidade de cada momento histórico. É isso que a Clarissa Pinkola entende nessas diferenças aí de versões. Mas o seu esqueleto, ele é mantido, ele está intacto mesmo a partir de vários momentos históricos. E é esse esqueleto que ela quer entender. Na página 345, então, ela insere o tópico a poluição da alma selvagem. E ela entende que essa história horripilante quer, de alguma forma, conscientizar as pessoas, nos tornar mais pensativas, nos fazer envolver com a contemplação da ação e também agir, né? E ela fala que a gente já até chegou a ver histórias horripilantes assim neste livro. E a ideia de trazer essas histórias é o quê? A ideia de entender a destruição do feminino fecundo, de perceber que nós estamos constantemente sofrendo mutilações por meio de vivências que não são saudáveis, tá? Mutila-se o que na mulher nesse mito, nesse conto? A criatividade, tá? Essa história, então, tem como objetivo nos ensinar a nos salvar dessas situações trágicas, a não nos reduzir, a não escolher situações infelizes para nós mesmos, enfim, né?
E a gente pode perceber nessa história que tanto a mulher quanto o rio decaem. E ela diz então que a mulher cuja vida criativa está definhando vivencia, como a chorona, uma sensação de envenenamento, de deformação, um impulso para acabar com tudo. Em seguida, ela é levada a uma procura aparentemente interminável do seu potencial criativo original, em meio aos destroços. E para que a gente possa corrigir esse ambiente psíquico, o que a gente tem que limpar? O rio poluído, tá? O rio, ele precisa voltar a ficar limpo. Ele precisa se regenerar para que a gente também retorne às origens criativas e a uma criatividade limpa, né? E como que a gente pode fazer isso? Sempre por trás do ato de escrever, de pintar, de pensar, de curar, de fazer, de cozinhar, de falar, de sorrir, de criar, está o rio. O rio, abaixo do rio, alimenta tudo que criamos, tá? E aí o que a gente percebe é que o rio vai simbolizar uma forma de generosidade feminina que desperta, excita e cria paixão. É isso que traz o rio aqui. A ideia de que as mulheres elas podem criar. Por meio do quê? Por meio das suas artes. No entanto, como na história, pode acontecer que a vida criativa da mulher seja dominada por algo que deseja fabricar apenas produtos do ego, que não tem nenhum valor psicológico duradouro. Às vezes, existem pressões originadas na sua cultura que lhe dizem que suas ideias são inúteis, que ninguém vai se interessar por elas, que é vão o esforço de continuar. Isso é poluição. Isso equivale a derramar chumbo no rio. É isso o que envenena a psique. Logo, a gente tem que tomar cuidado com essas atitudes que dizem que nós não somos capazes, que o nosso trabalho não é bom, que não é isso que nós devemos fazer pro resto da vida. Isso é poluir o nosso rio interno, a nossa psique, a nossa alma, tá? Quando há um excesso de fabricação sem alma, os resíduos tóxicos escorrem para o rio límpido, eliminando tanto o impulso criador quanto a energia. Ou seja, quando a gente se doa em situações que a gente não usa a nossa criatividade porque a gente está com medo de se entregar a ela, porque a gente se acha inferior, porque a gente acha que não dá conta e que o nosso trabalho não é bom, a gente também está poluindo o rio. E aí ela entra no tópico veneno do rio, porque é de alguma forma poluir o rio quando a gente abdica-se desse processo criativo, dessa possibilidade de criar algo novo e que a gente se sinta satisfeita, né? Bom, isso pode acarretar então em inquietações, em impaciência, tá? É como se a alma selvagem estivesse morrendo. Na página 348 ela se pergunta: como pode a vida criativa da mulher ser poluída? Esse enlameamento da vida criativa invade todas as 5 fases da criação: a inspiração, a concentração, a organização, a implementação e a manutenção. As mulheres que perderam uma ou mais dessas fases relatam que não conseguem pensar em nada de novo, de útil ou que desperte sua empatia. Elas se veem facilmente perturbadas por casos de amor, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de lazer, pela fadiga ou pelo receio de fracassar. Essas situações, então, vão minando esse processo criativo da mulher e ela não se vê conectada com a criação. E aí ela diz: nossa, eu não tenho mais ânimo para criar, eu não tenho mais criatividade. Mas não é isso, né? A criatividade está sendo minada ali. E, consequentemente, ela se sente incompleta. Não mais se liga com algo que é próprio dela, né? Outro fato que pode levar à perda dessa criatividade da mulher, esse rio ser poluído, é as agressões por parte daqueles que cercam a nós mesmos, né? Que ficam dizendo para nós: o que você faz não está bem certo, não é bom o suficiente, não é suficiente isso ou aquilo, é pretensioso demais. Enfim, né? Essas pessoas que ficam ali falando na nossa cabeça e nos dizendo que nós não podemos fazer aquilo daquela forma, que não é bom o suficiente. Logo, essas vozes também podem poluir o nosso rio e minar a nossa criatividade. Outro fato que ela descreve aqui que pode minar a nossa criatividade é a ideia da sabotadora. Ela não usa a palavra sabotadora, tá? Mas eu que estou utilizando aqui porque eu já li em outros textos, já conversei com outras psicólogas sobre isso. Que existe dentro de nós uma sabotadora que diz que nós não somos suficientes para aquilo. E aí é isso, né? Quando a gente fala para nós mesmos: bom, um dia desses eu vou arranjar tempo para o meu trabalho.
E aí, ou então eu sou ocupada demais, eu não posso parar pra escrever. Eu preciso fazer as coisas da casa primeiro, eu preciso ficar com meu marido, e aí a gente vai deixando as nossas coisas, as nossas atividades em segundo plano. Eu chamo isso de sabotadora, né? E a ideia é, pare de inventar desculpas, bote a mão na massa. Só assim a gente vai se livrar dessas poluições do nosso rio. Entramos na página 350, no tópico Rio em Chamas. Ela conta uma história de um rio que estava tão poluído, mas tão poluído, que ele entra em chamas por excesso de toxina e pega fogo, tá? E isso é o que pode acontecer com a gente se a gente deixar com que o nosso rio se polua demais, tá? E aí a gente entra num quê? Num complexo criativo. Ela chama isso de complexo criativo, que é, primeiro eu preciso terminar o doutorado para que a minha obra seja decente, eu só posso ser elogiada se for pela rainha, ou se eu receber um prêmio. Enfim, a gente coloca condições para que a gente entenda que isso chegar no sucesso, sabe? Eu só vou ser bem sucedida se eu terminar o doutorado. Eu só vou ser bem sucedida se a rainha me elogiar, sabe? A gente coloca algumas condicionantes que são perigosas para esse processo criativo. Essa atitude de condicionar o impulso criativo equivale a entupir a alma com alimentos que não nutrem. Uma coisa é receber qualquer tipo de comida, outra bem diferente é ser realmente nutrida. Com enorme frequência, a lógica do complexo é extremamente falha, muito embora ele tente convencê-la do contrário. Porque não existe aí uma lógica para você entender o processo criativo. O processo criativo ele não é lógico, tá? E outra coisa que ela traz pra gente ter cuidado é com o excesso de responsabilidade ou de respeitabilidade. Porque esse excesso de responsabilidade ou de respeitabilidade, eles vão roubar o tempo necessário para seus êxtases, improvisos e repousos criativos. E aí, a gente tem que entender que nós temos que ter tempo para fazer a nossa arte, para criar, porque é necessário ter um tempo para isso, tá? A arte ela não foi feita para ser criada somente em momentos roubados. E aí eu lembrei do livro que eu li da Frida Kahlo, né? Que muitas vezes ela só ia pintar quando ela já tinha feito tudo pro Diego, quando ela já não tinha mais compromissos. E muita gente dizia isso pra ela: Frida, você tem que se dedicar à sua pintura. Sua pintura é quem você é. E depois ela compreende isso e passa boa parte da vida pintando. Só que de início não, ela só pintava quando surgia um tempinho ali. E isso é minar a sua criatividade, isso é poluir o seu rio, tá? O mundo ele não pode interromper o seu processo criativo. Você tem que se resguardar do mundo nesse momento e só criar, tá? Tem que ter um momento para isso. Na página 353 ela até fala disso. A criatividade deve ser um ato de nítida consciência, um ato que reflita a clareza do rio. O espírito é o homem do rio, ele é o encarregado, é quem cuida da água e protege. E então ela vem explicar quem é esse homem do rio, que é o ânimos, tá? Que é um conceito masculino, mas que tem uma aplicação aí na alma feminina. É o que dá a possibilidade da gente manifestar as nossas ideias no mundo. Na página 354, ela analisa de novo essa imagem do homem e diz o seguinte: outro meio de interpretar essa imagem, né, do homem consiste em considerar a mulher selvagem, o self da alma, como artista, e o ânimos como o braço do artista. A mulher selvagem é o motorista, o ânimos acelera o veículo. Ela põe a canção, ele escreve a partitura. Ela imagina, ele dá conselhos. Sem ele, a peça fica escrita na nossa imaginação, mas nunca é escrita e nunca é representada. Sem ele, o palco pode estar repleto, mas as cortinas nunca se abrem e a portaria permanece sem iluminação. Ou seja, esse ânimos ele coloca em prática, ele coloca em ação essa criatividade feminina. Além do mais, o ânimos é um elemento da psique da mulher que precisa ser exercitado, que precisa treinar com regularidade a fim de ser capaz de agir. E é isso, nós temos que ter um momento no nosso dia para praticar
esse ato criativo, porque se a gente só pratica de ano em ano, a gente não está colocando ele em prática e, consequentemente, a gente não está aprimorando ele, tá? De ano em ano não é suficiente trazer à tona a nossa criatividade. Ela tem que vir à tona diariamente, a gente tem que ter um momento para ela, tá? Portanto, por vivermos como vivemos num mundo que exige tanto a ação mediativa quanto a ação concreta, considero muito útil o emprego do conceito de uma natureza masculina ou um ânimos da mulher, tá? Logo, o papel desse fidalgo, desse homem, né, da psique da mulher, destina-se a o quê? A ajudar a mulher a realizar seus potenciais e as suas metas. É essa a imagem, a figura desse homem, tá? Só que quando esse homem ele se perde, ele prejudica a alma da mulher e até ameaça, né? Porque a mulher vai perder a confiança nas suas decisões. Então tem que estar em equilíbrio também esse homem com essa mulher. E na página 357 ela diz que criar, né, vem de criare, que é em latim, tá? E que vai significar produzir, fazer, produzir algo onde antes não havia nada. Logo, nós temos que resgatar a nossa vida criativa e começar a criar lindas obras, escrever, pintar, enfim, ser o que a gente quer ser de verdade, ela diz. Na página 358, ela vai afirmar que chegamos à parte mais difícil. Temos de entrar na lama e procurar por isso tudo. Por quê? Porque a gente tem que limpar o nosso rio, tá? A gente tem que resgatar a nossa criatividade. Como a chorona, temos de dragar o rio à procura da nossa vida da alma, da nossa vida criativa. E ainda mais uma tarefa também árdua. Precisamos purificar o rio para que a chorona possa ver, para que ela e nós possamos encontrar a alma das crianças e nos sentirmos em paz para criar novamente. Só que ela vai dizer que, infelizmente, a nossa cultura mantém muitas vezes esse ânimo criativo aí, da mulher, esse homem aí da alma da mulher, no exílio. E esse exílio vai colocar em xeque a qualidade das coisas que são produzidas pela mulher. Quando a gente diz, mas será que você é mesmo uma escritora? Artista, mãe, filha, irmã, esposa, amante, trabalhadora, dançarina, de verdade? Será que você realmente é talentosa, prendada, valiosa? Será que você realmente tem algo a dizer que vale a pena, que seja esclarecedor, que irá ajudar a humanidade, que irá descobrir uma cura para o antraço? Quando a gente se porta dessa forma, quando a gente faz essas questões, é porque de alguma forma a sociedade está colocando em xeque a nossa obra. E a gente mesmo se cobra isso, sabe? E aí ela tá dizendo que a gente não pode ter essa mente negativa, não. Que a gente tem que assumir a nossa alma criativa e construir para nós mesmos, tá? Não deixar com que a gente perca energia, que a gente se sinta refreado por alguma coisa. A gente tem que partir para a criação. E aí eu vou deixar vocês com essas impressões. Eu gostaria de ler os comentários de vocês, de saber o que vocês estão compreendendo deste capítulo 10. E é isso, sintam-se à vontade para trazer aqui qualquer questão, tá? Até mais e tchau, tchau!